Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Queria cumprimentar a todos aqueles que me ouvem. O meu nome é Miguel Camacho e sou pastor na Igreja Vida na Ilha da Madeira. Hoje quero partilhar consigo de como Deus é poderoso para mudar a nossa história. Ele também pode mudar a sua história. E hoje quero falar de um homem chamado Jabez. Este homem foi um homem muito abençoado por Deus. E a 1 de Crônicas, capítulo 4, verso 9 a 10, fala acerca da história dele. Jabez foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, significando em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabez rogou ao Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e me aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Hoje eu quero falar de um homem que desejou mudar a sua história, o seu historial. Eu quero dizer que não há plena mudança na vida de uma pessoa sem que o agir de Deus esteja na vida dela. Na verdade, pouco se sabe sobre este homem chamado Jabez, excepto que ele era um descendente de Judá, um homem honrado e ilustre, mas que teve que passar pelo infortúnio pessoal da sua própria mãe chamar-lhe Jabez. E o nome Jabez tinha o significado de triste, tinha o significado daquele que entristece, ou aquele que causa dor, porque o seu parto tinha sido doloroso. Que nome esta mãe deu ao seu filho? Não o mataram fisicamente, mas o amaldiçoaram com este nome terrível. Quando as pessoas ouviam o seu nome, entendiam o sentido negativo do seu nome. Porém, a Bíblia mostra-nos, com o exemplo de Jabez, e escute com atenção, que nada nem ninguém pode determinar o nosso sucesso e bênção. Quem escreve o nosso futuro somos nós e apenas nós. Às vezes, levamos vidas pensando: se eu tivesse nascido noutra família. Quantas vezes você já não pensou nisso? Se eu tivesse nascido noutro país, se eu não tivesse tido a infância que tive. Porém, são os X da vida que nos fazem não herdar as bênçãos de Deus. São os X da vida que nos fazem continuar como estamos. Porém, Jabez, apesar da memória traumática do seu nome, ele entendeu que Deus é poderoso para mudar a nossa história. Em sua oração, Jabez clamou a Deus por proteção e bênção e para protegê-lo. A sua mãe, quando lhe deu este nome, quase o matou à nascença. Não no sentido físico, mas no sentido emocional, psicológico e até mesmo espiritual. Este homem tinha todas as componentes para ser um homem sem sucesso algum. Era um homem que tinha todas as componentes para se perder na história e na genealogia da tribo de Judá. Porém, ele buscou a presença de Deus para a sua vida. E que boa coisa ele fez. E hoje cabe-me a mim falar um pouco deste homem. Não porque ele foi um grande guerreiro, não porque ele foi um grande profeta, não porque ele foi um grande rei, mas porque ele permitiu que a presença de Deus na sua vida mudasse a sua natureza e a sua história. E quando você dá lugar a Deus na sua vida, isso também pode acontecer em si. Não importa o seu passado, não importa a sua família, não importa os seus traumas, Deus quer e Deus pode mudar a sua vida. Há 4 coisas que Jabez entendeu que podia alcançar se andasse com Deus e se buscasse a sua presença todos os dias. A primeira coisa que ele entendeu que podia alcançar é a bênção de Deus.
Em 1 de Crônicas, capítulo 4, verso 10, diz: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh, tomara que me abençoes. Jabez reconheceu que o Deus de Israel e dos seus antepassados era fonte de bênção para a sua vida. Ele sabia que quem buscasse Deus de coração e com toda a convicção jamais seria abandonado ou desprezado. Sua mãe o havia desprezado, dando aquele nome, mas ele sabia que o seu Pai Celestial recebe a todos de coração aberto. Ele recebe os cansados, ele recebe os oprimidos, ele recebe os órfãos, ele recebe os sem esperança, ele recebe os devastados pelas situações da vida. E eu digo que Deus quer receber-lhe também e lhe dar uma oportunidade. Deus não anda à procura de saber o que é o seu passado. Deus não determina o seu futuro pensando no seu passado, não. Ele tem algo tremendo para cada um de nós. Nós apenas precisamos de dar essa oportunidade a Deus de poder fazer algo grande, algo maravilhoso na nossa vida. Deixá-lo poder escrever uma nova história na nossa vida. E foi isso que Jabez fez. E é isso que eu desafio hoje, a ouvir a minha mensagem. Também faça. Então a primeira coisa que ele sabia que podia alcançar se andasse com Deus foi a bênção de Deus. E segundo, nós vemos que ele entendeu que com Deus ele podia alcançar um alargar das fronteiras. Em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, diz exatamente isso. Diz que Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh, tomara que me abençoes e me alargues as minhas fronteiras. Jabez orou pela vitória e prosperidade em todos os seus empreendimentos e que a sua vida fosse marcada por progresso. Ele entendeu que quando decidimos caminhar com Deus, Ele nos dará força quando nos faltar força, Ele nos dará ânimo quando tristes estivermos e esperança quando no fundo do poço nós nos encontrarmos. Ele vai nos abençoar se a nossa prioridade for a busca pela sua presença. Convide hoje Deus a fazer parte da sua vida. E hoje Deus também pode alargar as suas fronteiras, assim como fez com Jabez. E terceira e quarta coisa foi, ele buscou Deus e ele entendeu que de Deus ele podia receber a orientação e a proteção para a sua vida. Em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, diz: Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Quando Jabez pede a mão de Deus, é no sentido de dar força e orientação em tudo o que ele fizesse e que o seu poder fosse evidente em sua existência diária. Uau, que tremendo nós ouvimos esta oração de Jabez. Diz que Jabez disse: Deus, coloca a tua mão, que a tua mão seja comigo. E acima de tudo, ele diz outra coisa: me preserves do mal. Jabez sabia também que se ele vivesse uma vida com Deus, ele seria livrado do mal. Por incrível que pareça, esta oração de Jabez tem a mesma base da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Jabez, séculos antes de Jesus vir à Terra, ele já sabia a essência e o poder de uma oração em fé e entendia que tudo provém de Deus. E por isso, nesta hora, eu concluo com aquilo que está escrito no Salmo 127, verso 1 a 3. E este salmo diz algo extraordinário. Diz o seguinte, diz: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados, que retardam o seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. E não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto a seus filhos,
Eles são a herança do Senhor e o fruto do ventre é um presente de Deus. Sabe, o mais extraordinário é que este salmo foi escrito por uma pessoa ilustre como Jabez. Esta pessoa que escreveu este salmo era igualmente da tribo de Judá e o seu nome era Salomão. Era o conhecido rei Salomão, filho do rei David. E este homem foi um dos homens mais sábios que a terra teve em toda a sua história. Salomão, tal como Jabez, entendia que a presença de Deus era tudo o que ele precisava, pois receberia bênçãos de Deus, um alargar das fronteiras, orientação e proteção. Eu quero dizer, se não for Deus na sua vida, de nada vale. Você pode vigiar tudo o que tem, se deitar tarde e levantar cedo, trabalhar de sol a sol para alcançar o sucesso e até mesmo idolatrar e tratar de proteger os seus filhos. Mas você tem que entender que apenas há um que está no controle de todas as coisas. E esse é o eterno Deus. Eu todos os dias digo, Senhor, guarda a minha vida, abençoa a minha vida, alarga as minhas fronteiras, aquilo que eu tenho e aquilo que eu possuo, e traz orientação e proteção. Ouça, eu reconheço todos os dias que eu não posso cuidar dos meus filhos quando eles estão na escola, quando eles estão noutro meio ambiente onde não estou. Mas eu quero dizer que Deus pode. Deus pode cuidar de tudo na sua vida. Entregue então a sua vida a Deus, diariamente, e logo verá como o seu esforço começará a dar os seus frutos. Eu não conheço o seu passado. Eu não conheço tampouco o seu presente. Mas eu quero dizer-lhe que Deus é poderoso para mudar a história da sua vida. E se você assim hoje quiser, se você hoje assim o decidir, Ele vai mesmo mudar. Porque Ele pode mudar. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para aquele que crê. Um grande abraço e fique com Deus. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.